Aleluia, graça e paz a todos. Fique à vontade, pode se assentar. Que alegria estar com vocês. Que privilégio ser boca de Deus para, nesse dia, poder abençoar a sua vida, ministrar ao seu coração essa preciosa palavra. Acredito muito naquilo que o Espírito Santo, Ele tem para manifestar sobre nós, Ele tem para liberar sobre todos nós nesse dia. Então que haja em você uma santa expectativa para esse mover sobrenatural do Senhor. Eu creio muito naquilo que o Senhor quer fazer, naquilo que Ele deseja manifestar sobre nós, e que seja realmente um tempo poderoso e marcado pela glória de Deus aqui. Quero muito agradecer a Deus por esta igreja. Essa igreja tem sido uma fonte para o Brasil e para o mundo. Então, estar aqui é muito especial, porque vocês não me conheciam, mas eu conheço muito bem vocês. Conheço muito bem essa igreja, conheço muito bem o pastor de vocês, e eu estou muito feliz por essa tão incrível oportunidade de ser voz profética nessa noite. Pastor Maica Budi, pastora Eliane, obrigado. Fui muito bem recebido aqui, eu estou muito feliz de estar com vocês. Pastor Fausto, pelo seu carinho, hospitalidade, por esse convite. Deus abençoe muito sua vida, seu ministério. Leonardo, que está nessa responsabilidade, cuidar de mim aqui até amanhã cedo. Obrigado, Leonardo, muito obrigado mesmo. Que presente estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar com você esse texto sagrado, 1 aos Coríntios, no capítulo de número 12. 1 aos Coríntios, no capítulo de número 12. Para quem não me conhece, eu me chamo Rinaldo, sou casado com a Cecília e sou o papai babão da Manuela e do Henrico. Tem foto deles aqui. Essa aqui é a minha família. Cecília, minha esposa, Manuela, minha primogênita, Henrico, meu caçula. Sou o pastor da igreja Impactados. Também tem uma imagem de um dos nossos campos aqui. Deus tem sido muito bom e muito generoso conosco. Sua bondade, seu crescimento em nossa igreja local tem sido realmente um grande presente dos céus. Eu quero compartilhar com você esse texto, mas quero muito que você guarde no seu coração aquilo que vai ser dito aqui. Em João capítulo 20, nos versículos 21 e 22, Jesus Cristo, Ele sopra sobre os seus discípulos. Ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que está sobre mim agora também é liberado sobre vocês. Jesus Cristo, Ele envia os seus discípulos na mesma provisão espiritual que o Pai havia o enviado. A grande verdade é que você não faz ideia de como Deus, Ele quer usar você, de como Deus, Ele quer se manifestar através da sua vida, daquilo que está disponível para você nessa noite. Em Atos capítulo 10, no versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É incrível saber que todas as curas, todos os milagres nos evangelhos que Cristo realizou, Ele realizou, sem usar atributos que pertencem a Deus. Cristo, Ele fez o que fez sem usar a onipresença, a onipotência e a onisciência. Ele fez o que fez como homem. É por isso que em João capítulo 14, no versículo 12, Cristo disse: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós podemos ter as mesmas experiências de Jesus, experiências de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando,
paralíticos andando, mortos ressuscitando. A gente pode ter experiências incríveis, extraordinárias com o Senhor. Paulo diz que a nossa linguagem, pregação, não pode consistir de palavras de persuasão, mas sim na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Existe muito poder disponível para nós. Existe poder disponível para aqueles que desejam, para aqueles que buscam e para aqueles que oram de forma específica nessa noite. A verdade é que Deus procura pessoas para que Ele possa se mostrar forte, para que Ele possa revelar a sua força. Eu não sou a fonte, Deus é a fonte. Ele tem muito para fazer aqui. O que eu vou fazer hoje é simplesmente abençoar aquilo que Deus já está liberando todos os dias neste altar e sobre esta igreja. Eu sou apenas o entregador de correios. O entregador de correios não determina aquilo que você vai receber, mas sim aquele que enviou o presente para você. Então o Senhor, Ele tem muitos presentes para você essa noite. Não, vou dizer mais forte. Ele tem muitos presentes para você essa noite. Essa fome que existe no seu coração vai atrair o céu até a sua direção. É completamente antinatural um cristão não ter apetite pelo sobrenatural. Tem que existir em você sede e fome pela presença de Deus, desejo por isso. Então que seja uma noite realmente marcada pelo Espírito Santo, desse mover poderoso do Senhor sobre nós. Quero muito que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. 1 Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Só até aí. Não sejais ignorantes. Feche os olhos um instante só. Espírito Santo, nós queremos muito ouvir a sua voz. Queremos muito ser ministrados, edificados pelo Senhor nessa noite. Eu recebi, Pai, a oração do seu servo e recebo cada palavra que foi liberada sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha família. Mas eu te faço mais um pedido: que cada coração aqui esteja aberto e sensível para receber do teu Espírito Santo. Que haja uma poderosa liberação do Senhor e que essa noite seja uma noite profética, marcada pela sua glória, da manifestação do teu Espírito Santo. Nós queremos mais de ti, Senhor. Não queremos apenas aquecer as mãos em uma brasa. Nós queremos ser incendiados pelo Espírito Santo essa noite. Nós não queremos apenas molhar as mãos ou os pés em um oceano. Nós queremos afogar neste oceano do Espírito. Nós queremos mais do Espírito. Hoje o nosso nível de contentamento espiritual, ele aumenta, ele cresce aqui. Eu faço uma oração como John Knox fez na Escócia. Senhor, nós queremos dar a nossa vida por algo maior. Queremos receber isso. E que seja assim. Que comece aqui na embaixada, mas que possa se alastrar, não somente em Santa Catarina, não somente no sul do Brasil, não somente em nossa nação, mas no mundo inteiro. Que seja de Balneário Camboriú para o mundo. Que seja realmente um tempo de um precioso avivamento. Faça através de nós. Se revele através de nós. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Paulo diz para a igreja de Corinto: não sejam ignorantes. A grande verdade é que a Bíblia Sagrada, ela jamais vai incentivar a ignorância. Pelo contrário, vai nos incentivar pela busca pelo conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: crescei na graça e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
existe o incentivo pela busca do conhecimento. Agora, qual que é a ignorância que Paulo ele fala para a igreja de Corinto? Não era ignorância sobre a existência ou não existência dos dons espirituais. Porque nesta igreja os dons espirituais, eles eram abundantes. Existia a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas, o dom de profecia, tinha o dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas. Os 9 dons manifestacionais do Espírito Santo eram evidentes nesta igreja. Mas essa igreja não sabia como fluir corretamente nos dons espirituais. Então havia uma ignorância sobre o funcionamento correto dos dons espirituais. É maravilhoso ver essa parceria que existe entre o Espírito Santo e a gente. Em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 9 diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em parte eu conheço e em parte eu profetizo. O Espírito Santo, ele sempre vai nos inspirar em nosso próprio conhecimento. Se movendo em dons de revelação, por exemplo, você pode falar de um assunto que você não conhece, mas sempre usará a linguagem que você tem, porque em parte você conhece e em parte você profetiza. É por isso que no Espírito, em nenhum momento, a gente perde o controle, porque nós geramos essa parceria com o Espírito e estamos interagindo com o Espírito Santo. Como é importante você entender isso. O Espírito Santo não faz tudo sozinho. Nós precisamos interagir com o Espírito. 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 14 diz: não desprezes o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Então, o dom não depende somente do Espírito para funcionar, também depende de nós. 1 Samuel, capítulo 3, você lembra do texto? O Senhor fala: Samuel, e ele, quem está me chamando? Elia, você? Não, não sou eu. Samuel, Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Samuel, Elia, você? Não, só pode ser o Senhor. Se falar mais uma vez com você, diga: fala que o teu servo ouve. E assim foi. A verdade é que Ele está sempre falando conosco, mas nós não estamos ouvindo e nem interagindo com o Espírito Santo. Imagine essa cena aqui. Eu sou muito bem casado. Imagina eu acordar cedo e não dar bom dia para minha esposa. Imagina eu sair de casa pela manhã e não me despedir da minha esposa. Imagina eu ficar a manhã inteira no escritório fora de casa e não ligar para minha esposa. Imagina eu almoçar fora de casa nesse mesmo dia e não perguntar se ela já almoçou. Imagina eu passar a tarde inteira fora de casa e não mandar para ela nenhuma mensagem: I love you, beautiful, forever, nada. Imagine eu chegar naquele dia, no final do dia, entrar em casa, sentar no sofá, ligar a TV, meu mundo de Bob. Imagina eu ir sentar à mesa com ela e a gente não ter olho no olho. Imagina nesse mesmo dia eu ir para a cama e falar: e aí, amor, vai rolar alguma coisa? Não vai rolar nada. O que pode acontecer, me desculpa, eu não quero que isso aqui seja uma coisa pesada de se ouvir. Ela falar assim: você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou uma amante? Você acha que eu sou uma prostituta? O que pode acontecer, ela falar isso: você pensa que eu sou o quê? Mas quantos que tratam o Espírito Santo assim? Esquecem dele o dia inteiro, eu vou além, esquecem dele a semana toda. Mas numa reunião comunitária, eles querem sentir o Espírito. Qual que é o sentimento do Espírito? A gente não pode viver um faz de conta da religião. A gente não pode ser um candelabro debaixo da cama. A gente não pode ser uma candeia escondida, um sal sem sabor. A gente tem que ter vida de verdade. Sabe, eu não gosto, eu não consigo comer esses fast food. Eu não consigo comer.
McDonald's é uma coisa que eu não consigo comer. Burger King, sabe? Nada contra quem gosta, eu não gosto. Se eu entro num lugar desse, meu estômago embrulha na hora. Eu não consigo comer. Ninguém me faz comer um negócio desse. É um negócio sem graça, para mim é sem sabor. Um minutinho ali está pronto aquele negócio. Para mim não tem graça aqui. Agora eu gosto demais do Pit Dog de Goiânia. O pastor de vocês conhece. O Pit Dog da praça. Bacon, ovo, presunto, filé mignon, purê de batata ainda. É uma delícia. Mas o negócio demorado é aquele. Uma eternidade. Mas é saboroso demais. Demora, mas vale a pena. A minha esposa, ela faz a massa do macarrão, a massa fresca. E tem que ter paciência para aquilo. Eu fico vendo ela fazer, demora, mas vale a pena. Vocês conhecem o Cup Noodles? Acho que foi o capeta que inventou aquele negócio, de tão ruim que aquele negócio é, né? Se colocar água quente lá dentro, espera um minuto e fica pronto aquilo. Mas não tem graça, não tem sabor aquele negócio, não tem graça nenhuma. Sabe, lá em casa, a minha filha, Manuela, ela sabe, a gente não come pipoca de micro-ondas, ela não gosta. Eu tenho lá em casa o pipoqueiro. E minha filha tem 6 anos, ela fica comigo lá mexendo no pipoqueiro. Demora, mas o sabor é outro. O gosto é outro. Demora, mas vale a pena. A minha geração é a geração fast food. É a geração Cup Noodles. É a geração pipoca de micro-ondas. É uma geração que não ora, não jejuma e não lê Bíblia, mas quer viver a manifestação do Espírito Santo. Isso não vai acontecer, porque isso é muito raso. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer nos levar a um novo nível espiritual. Existe um próximo nível, next level. Existe um próximo lugar. Vamos lá, existe um novo lugar para Deus te colocar nesse tempo. Há uma nova temporada de Deus para a sua vida. Escute, o Espírito Santo, Ele vai liberar sobre esta igreja. Vou falar mais forte. Ele vai liberar sobre vocês uma unção tão extraordinária nesses dias. Se prepare para voar como a águia, na força de um leão, para correr como a corça. Deus levantará aqui na embaixada homens e mulheres que vão sacudir essa nação com o poder do Espírito Santo. Algo vai acontecer. O Espírito Santo quer fazer isso conosco. Ele quer nos levar a um próximo nível. Como a gente aprende a se mover no sobrenatural? Olha o texto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Veja como é importante isso. É precioso ver que Paulo vai nos ensinar sobre a importância da prática e do acompanhamento, da prática e a mentoria, da prática e o discipulado, da prática estando inserido em uma igreja família, sendo pertencente a uma comunidade espiritual saudável. Porque igreja você não frequenta. Frequentar, você frequenta o shopping, o aeroporto, o restaurante. Igreja, você pertence. Você está inserido na igreja. É pertencente à comunidade da fé. Veja como é importante isso. O texto vai ensinar, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Calvino diz que não existe cristianismo fora da comunidade, do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. A gente só vai aprender a fazer fazendo. Olha isso aqui. O preceito geral para se mover no sobrenatural é esse: é o amor. Eu só posso me mover nos dons espirituais em um amor extremo pelo outro. É tão importante essa questão de amor,
para se mover no sobrenatural, que o maior relato de amor das Escrituras se encontra no meio de um debate sobre dons espirituais. Quando Paulo fala que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais se acaba. Existe um debate sobre os dons do Espírito. Eu só posso me mover nos dons em amor pelo outro. Se não há amor pelo outro, eu tenho que me calar. Estava na igreja um domingo, a gente faz vários cultos no domingo. Em um desses cultos, chegou uma irmã em mim e falou assim: bispo, eu tive uma visão. Eu falei: qual visão? Mas bispo, é para a igreja. Eu falei: mas fala para mim primeiro, né? O anjo da igreja aqui. Ela: não, mas eu tenho que contar para a igreja toda. Eu falei: não, primeiro conta para mim, que eu vou filtrar aqui. Ela: tá bom. Eu falei: qual que é a visão que você teve? Aí ela: eu vi um jardim florido. Eu falei: conta mais. Aí ela: eu vi a mão de Deus arrancando uma flor no meio do jardim. Eu falei: acho que já ouvi isso algumas vezes. Aí ela: então, sabe o que é? Eu falei: eu acho que isso é morte, né? Ela: então é morte. Eu tenho que contar. Deus vai levar alguém na igreja. Eu falei: tu não vai contar isso não? Aí ela: como assim? Eu falei: irmã, o povo nem é ansioso. Se tu conta em um culto que alguém vai morrer, o povo fica a semana toda, o mês inteiro: será eu que vou morrer, Senhor? Muita gente pode ter a revelação certa, mas se a aplicação for errada, vai gerar um problema na igreja. Eu estava ministrando uma igreja batista em Salvador, e antes de mim ministrou um pastor que se move muito nos dons de revelação. E esse pastor, ele foi liberar uma palavra de conhecimento para uma irmã que estava ali no evento. Ele falou assim: mulher, você queria abortar o seu filho, você rejeitou o seu filho a infância inteira dele. Não é verdade? A mulher chorava: é verdade, é verdade. Eu estava assim sentado, eu falei: isso não vai dar bom. Resumindo, passou uma semana, o pastor me liga e fala assim: me ajuda, bispo, o que aconteceu? Lembra que aconteceu isso, aquele pastor que falou assim. Eu falei: lembro. Então, o filho estava na igreja, ouviu tudo, saiu de casa, a gente criou um problemão na igreja. Revelação certa, aplicação errada. Nem tudo é para ser falado, e nem tudo é para ser exposto publicamente. É por isso que tem que existir a sabedoria correta para se mover no sobrenatural, para se mover nos dons espirituais. E Paulo vai nos ensinar a respeito disso, a importância da prática e do acompanhamento. A prática mais um discipulado. Eu quero que você veja comigo isso. Há uma simplicidade nos dons espirituais. Primeiro, ninguém pode falar que Cristo é o Senhor. Paulo vai dizer: se não tiver o Espírito. E ninguém pode falar que Cristo é anátema se tiver o Espírito. Não faz nenhum sentido. Então há uma missão aqui para a gente. A gente tem uma responsabilidade de simplificar aqui o processo. Ao invés de você chegar a alguém dizendo assim: é isso que eu te digo, vai alguém dizendo: eu acho, eu penso, faz sentido. Se a pessoa der a deixa, aí você fala: é isso que eu te digo. Aí você faz a firula que for. Mas quando você gera uma suspeita profética para liberar uma palavra sobre alguém, ninguém se fere, ninguém se frustra, ninguém se machuca, ninguém retém o sobrenatural. Porque Paulo vai dizer: todos podem se mover no sobrenatural. Imaginem uma igreja inteira como essa, todos os membros se movendo no profético, com sabedoria. Vamos lá, todos os membros se movendo no sobrenatural, com sabedoria. Irmãos, esta cidade ficará pequena para aquilo que vai acontecer nos próximos meses. Aleluia! Como isso é incrível! Agora veja, muitas vezes os dons de revelação na minha vida se manifestam como pensamento. Outras vezes é um flash na minha cabeça. Outras vezes é um sentimento aqui interno. Nem sempre é uma voz que diz: Rinaldo, vai à rua chamada direita,
ou rua longe, na casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, está orando. Não, é simples. Eu estava indo para Goiânia, eu parei numa conveniência, saindo de Brasília. Aí eu sentei assim na lanchonete, estava sentado, lanchando, e tinha uma senhora perto de mim, poucos metros de mim. E eu aqui, lanchando tranquilo. Naquela hora, eu senti uma vontade muito grande de comprar um outro lanche e levar para aquela senhora. Eu fui, comprei um outro lanche, coloquei na mesa dela e sentei. Quando eu sento, ela dispara a chorar. Ela não tocou no lanche. Eu falei, epa, ela não queria lanchar, mas ela não parava de chorar. Eu falei, minha senhora, eu posso dar um abraço na senhora? Ela falou, tudo que eu quero é esse abraço. Eu falei, então me abraça aqui. Quando ela me abraçou, ela começou a gritar, ela urrava. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Aí ela, sim, você é a cara do meu filho. Eu falei, que bom. Aí ela, só tem um problema, eu perdi ele há poucas semanas, eu não pude dar um abraço nele. Quando eu estava te observando lanchar, eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me ouve, eu queria dar um último abraço do meu filho. Quando você sentou aqui comigo, eu entendi que para quem perde tudo, ainda existe Deus. Deus não falou para mim, vai até ela, porque ela perdeu o filho. Não. Deus não falou para mim, vá até ela, porque o coração dela está dilacerado, está cheio de dores. Não. Eu apenas senti de levar um lanche para ela. O processo é simples, só que o resultado é algo extraordinário. Porque isso não fala sobre a gente, isso fala sobre o sobrenatural. Isso fala sobre uma vida sobrenatural. Isso fala sobre uma vida realmente no Espírito. Como isso é importante. Existe um contraste que Paulo vai ensinar no capítulo 12 sobre os falsos deuses que não falavam e o Deus que fala. Nós servimos a um Deus que fala. Aleluia. Deus fala principalmente pela sua palavra. Aleluia. Mas Deus também fala de forma personalizada. Isso é maravilhoso. Estava no centro de Goiânia, região da Praça Cívica, descendo a escadaria dos Correios. Aí veio uma vidente e falou assim, meu jovem, eu posso ler sua mão? Eu falei, claro que pode. Eu posso ler a sua depois? Ela falou, você lê? Eu falei, leio também. Eu falei, está aqui. Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Eu falei, vá, lê. Ela começou a ler minha mão. Eu acho que eles têm um scriptzinho, né? É a mesma coisa que falam para todo mundo, eu acho. Desconfio. E ela falou. Terminou de ler minha mão? Eu falei, agora é a minha vez. Aí ela, você não brincou? Eu falei, não brinque serviço. Abra suas mãos. Aí ela fez assim. Eu falei, eu quero as duas. Ela, como assim as duas? Eu falei, é meu jeito, não mexe no meu jeito não. Eu quero as duas, abra as duas. Ela já fez assim. Eu falei, fecha os olhos. Ela, quê? Eu falei, é particularidade, vamos lá, fecha os olhos. Fechou os olhos. Coloquei a mão sobre a cabeça dela. E aí, irmãos, estou numa igreja profética. Você sabe do que é isso aqui, né? Quando Deus quer falar com alguém, Deus fala tudo. Aquela mulher gritava, urrava e dizia, como tu sabe dessas coisas? Eu falei, tem como saber? Ela disse, impossível. Ninguém sabe. São coisas tão pessoais, não tem como ninguém saber. Eu falei, então, foi o Espírito Santo quem falou com você. Aí ela, eu quero isso também. Eu falei, entrega a sua vida a Jesus. Resumindo, entregou a vida a Jesus. E hoje eu sou pastor dela lá em Goiânia. Existe um fim proveitoso. Agora, como é importante entender isso, que os dons espirituais não são medalhas para que você ostente no peito e diga, eu tenho dons espirituais. Não geram espetáculo, não promovem o nome de ninguém.
Só quem é exaltado é o Senhor Jesus Cristo. E a gente é apenas o jumentinho que ele monta na cidade quando ele quer montar. Mas quem faz é o Senhor. Quem realiza é o Senhor. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, os dons espirituais não é para ninguém ser visto. Os dons espirituais é para o serviço. Existe um fim proveitoso. O problema é que esta igreja, a igreja de Corinto, estava usando dons espirituais como meio de autoglorificação. E aí Deus rejeita isso, porque dons não podem promover show. Os dons são para dar destaque para o Senhor. Ele é exaltado, Ele é engrandecido, Ele é glorificado, Ele é honrado soberanamente. Veja, a manifestação, ela visa esse fim proveitoso. Uma irmã chegou em mim na igreja e falou assim: bispo, eu estava orando em um tal lugar, veio em mim uma missionária que disse que eu ia morrer. Eu falei: e depois? Aí ela: não, ficou só nisso. Eu falei: que revelação é essa? O propósito de Deus não é o diagnóstico. O propósito de Deus é a cura. Vou falar mais forte. O propósito de Deus não é o diagnóstico. O propósito de Deus é a cura. Existe um fim proveitoso. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele dizia que fé não é ausência de dúvida. Fé é a presença da crença. Rick Warren diz que o medo vê o que o homem vê. Agora, a fé vê aquilo que Deus vê e age baseada nisso. Bill Johnson diz que a fé vê, ela traz o reino de Deus para o foco e todos os recursos do céu são acessíveis a nós através da fé. Então, fé é a convicção do silêncio que nos leva ao infinito. Uma fé não somente professada, mas uma fé demonstrada com a vida. Fé de verdade. Eu vou terminar, eu tenho 2 minutos e 34 segundos para a gente começar a orar. E eu quero ser pontual aqui, porque pastor que fala muito não volta. E aí eu quero voltar. Então, eu sou pastor de igreja, eu sei desse negócio aqui, como funciona. Mas existe um fim que é proveitoso. Estava em Belo Horizonte ministrando uma conferência de curas e milagres. E eu tenho focado as ministrações ensinando mais a respeito de curas. Sei que é uma temática hoje do fogo do Espírito Santo, então eu quis falar mais de forma assim, geral sobre os dons espirituais, um panorama que seja. E eu estava ali em momento de ministração e tinha uma irmã que aproximou do altar. Essa irmã chegou perto do altar e eu tive uma palavra de sabedoria para essa irmã. Eu disse para ela: eu te vejo grávida, eu te vejo com barrigão, eu vejo um bebê no seu colo. Quando eu falo isso, se cria um alvoroço na igreja. Foi um peteco na igreja. Falei: o que está acontecendo? Uma palavra tão simples, não era para tanto alvoroço, mas foi uma gritaria. As pessoas pulavam, gritavam. Os pastores correram, abraçaram essa mulher e foi um chororô. Eu falei: o que está acontecendo? Terminou, fui para o carro, estava indo já para o hotel, o pastor estava me levando, e o pastor estava muito feliz e falou assim: ah, Deus é poderoso. Eu falei: aleluia. Aí eu falei para ele, eu falei assim: pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Aconteceu coisas incríveis lá hoje, mas eu liberei uma palavra sobre uma irmã assim, 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 lembra? Claro. Aquele foi o momento mais incrível. Eu falei: meu Deus, como assim? Então aquela irmã sempre sonhou em ser mãe. Eu falei: aleluia, Deus é bom. Aí ele começou a falar mais. Aquela irmã da nossa igreja, a gente viu ela crescer na igreja. E uma igreja tradicional. Eu falei: aleluia, Deus é bom, Deus é poderoso. Aquela coisa toda.
Falei, louvado seja o Senhor por isso tudo. Aí ele, só tem um problema. Há pouco tempo, retiraram o útero dela. Aí engoli seco, eu falei, repete? Aí ele, isso mesmo, retiraram o útero. Aí eu olhei assim e falei, tu sabe que homem de Deus também erra, não sabe? Aí ele, não diga, eu falei, digo. Eu acho que teve alguma interferência na hora. Eu acho que na hora eu errei. Meu dedo era para a irmã do lado. Acho que a pontaria não foi muito certa. Resumindo, falei assim, pastor, eu não sei não. Para mim é difícil. Olha que eu sou um homem pesado. Eu sou um homem de fé. Fui embora. Liguei para a Camila, que trabalha com a minha agenda. Falei assim, Camila, eu nunca mais volto nessa igreja. Aí a Camila, o que foi, bispo? Trataram o senhor mal? Falei, não, Camila. Aí eu contei a história para ela. Falei, vai que eu volto lá. A mãe põe na parede e fala, cadê tu, não é o profeta? Falei, não, eu tenho um juízo, amor, pela minha vida. Passou 1 ano e pouco. Eu volto na mesma igreja. Cheguei lá, entupido de gente. Era uma conferência de curas. E foi incrível as curas. Cegos, paralíticos, aqueles milagres extraordinários de Deus, coisas que Deus ama fazer. E aí eu ministrei, e foi maravilhoso. E a pregação inteira eu preguei procurando a irmã. Eu confesso hoje, está sendo gravado aqui, sem nenhum problema. E eu procurava a irmã, não achei, veio uma paz, um alívio no meu coração. Falei, graças a Deus, deu tudo certo. E aí terminei a ministração, sentei assim na lateral, meu coração tranquilo, feliz. Eu falei, vou embora feliz. Deus é bom demais. Porque até eu chegar ali naquela igreja, eu falei, Jesus Cristo, eu não tinha associado. De repente o pastor pega o microfone e o pastor fala assim, acho que acabou, bispo. Eu falei, acabou, eu vou embora, Deus é bom. Ele disse, calma aí, tem uma irmã que tem algo para falar para você. No meio do culto. Eu gelei por dentro, eu falei, não é possível um negócio desse, Senhor. Eu tenho 30 anos, mas eu prego desde os 7. Então são 23 anos que eu prego o evangelho. Eu falei, Senhor, não é possível agora, logo agora. Não faz sentido isso. De repente, quem sobe no altar? Aquela irmã. Só que ela não sobe sozinha. Escuta. Ela sobe com um bebê no colo. Ela pega o microfone e ela dá um berro no microfone. Ela fala assim, pastor, olha a profecia aqui. O senhor lembra de mim? Eu dei um pulo dessa altura aqui, ó. Claro que lembro, mulher. Eu fiz cara de profeta ainda. Tu duvidou por acaso? Desse jeito. Eu fui marchando para cima dela. Tu questionou o poder de Deus? Tem profeta na terra, aleluia. Meu coração aqui, ô Jesus. Essa eu duvidei. Eu tenho visto coisas que não fazem o menor sentido. Eu prego muito em igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, igrejas anglicanas. E eu tenho visto coisas que não fazem o menor sentido. Muitos amigos e colegas pastores me falam muito sobre isso. Isso não faz sentido. Eu digo, eu concordo, não faz sentido. Porque são coisas que transcendem a nossa lógica, o nosso intelecto, a nossa racionalidade. Supera tudo isso. Deus ama fazer essas coisas. Eu quero fazer aqui a oração da fé. Eu quero ministrar com vocês aqui agora. Mas eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer aqui. Mas o Espírito Santo está reverberando isso no meu espírito. Que nesses 3 minutos aqui,
4 minutos aqui. Haverá uma ativação de dons espirituais agora. Existe uma liberação de dons espirituais para a igreja nesse momento. Eu não sei quantos lugares o prédio suporta, mas eu vou dizer algo para vocês. Se preparem para ver este prédio multiplicar de tamanho aqui. Se preparem para uma temporada nova de Deus sobre a igreja. Se preparem para aquilo que Deus Ele vai fazer nesse tempo. Não, o Espírito Santo é quem queima isso do meu coração, sobre um novo tempo, uma nova temporada, uma nova estação sobre a igreja. Eu vou dizer algo que pode ser para alguém algo que transcenda a lógica, mas eu estou vendo, e eu não quero ser omisso em dizer isso, porque talvez não faça sentido, eu sei. Mas eu não estou dizendo na questão simbólica. Isso aqui é literal. E eu não sei. Talvez no Brasil 2 igrejas tenham. Pode ter mais. Mas esta igreja vai ter um hospital. Esta igreja, vou repetir isso aqui. Existe uma palavra que está reverberando aqui. Deus está trazendo uma temporada, ou uma estação de uma abundância sobrenatural. Eu vejo universidade. Eu vejo Deus manifestando sobre a igreja. Eu vejo coisas maiores acontecendo. Eu vou falar mais forte isso aqui. Existem coisas maiores para Deus liberar nos próximos dias. O ensino de referência da cidade vai ser desta igreja. A escola confessional de referência de Santa Catarina será desta igreja. Não, isso aqui não é uma palavra clichê, isso aqui não é um jargão. Eu estou falando pelo Espírito Santo aqui. Existe uma estação vindo sobre a igreja. Eu estou vendo uma grande árvore. Eu estou vendo muitos frutos nesta grande árvore. Existe o mover do Espírito Santo para esses dias. Prosperidade é o que ainda está por vir. Riquezas muito maiores é o que Deus ainda vai dar. Mas bispo, o que Deus tem feito já é tão grande. Eu sei. Bispo, mas tudo que Deus fez nesta igreja é extraordinário, eu sei. Mas é como uma gota comparada a uma chuva que está por vir. Uma coisa nova está surgindo, e eu já posso vê-la. No deserto ele abre caminhos e riachos no ermo. Uma coisa nova.